Muito bem, Jazz Pro, welcome back. Como que vocês estão, meus amigos? Hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês que se chama HOP. Você já ouviu falar de Human and Organizational Performance? Essa é uma nova filosofia aí no mundo DEHS e hoje eu quero mostrar para vocês os 5 princípios dessa filosofia, ok? So, let's do it. I got no drip in my pocket. Must have forgot it or maybe I already lost it. Então, meus amigos, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é definir a sigla HOP, ok? E aí eu trouxe aqui na tela para vocês verem um pouquinho mais com clareza, né? O que significa HOP. Então, a gente está falando de Human and Organizational Performance, ok? Então, se eu fosse traduzir isso no pé da letra, lembrando que o inglês não dá para traduzir tudo no pé da letra, mas sim para trazer um sentido no contexto, tá? Então, performance seria alguma coisa do desempenho, da atuação das pessoas dentro de uma organização, dentro de um business, dentro de um processo, tá? Então, HOP significa Human and Organizational Performance. E se eu fosse te fazer uma pergunta, o que significa HOP? Num lance de elevador, eu entrei no elevador, você tem 3 ali andares para chegar no seu, e aí eu viro para você e falo, e aí, Jazz Pro, o que é HOP? Me conta aí, me faça entender esse novo conceito, essa nova filosofia. Então, você teria aí muito pouco tempo para responder, a gente chama isso de pitch, né? Você vai ter que fazer um discurso muito rápido no elevador para explicar o que significa HOP. E eu trouxe justamente 2 perguntas que você vai entender agora e vai ficar muito claro para você o que significa HOP na sua estrutura de conceitos, ok? Olha só. Então, HOP, which means Human and Organizational Performance, right? So, really move us, okay? So, if you really had to give an elevator speech, right? So, HOP asks what failure, all right? Pay attention, what failure, okay? And classic, traditional industrial safety asks who failure, ok? Olha a total e brutal diferença entre o conceito do HOP e o conceito aí da nossa Traditional Industrial Safety, a nossa segurança industrial tradicional, ok? A nossa velha 1978, lá do Ministério do Trabalho. Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Se você tivesse que fazer esse discurso, igual eu falei para você no elevador, você teria que falar a seguinte coisa. HOP, ele não pergunta o quem falhou, e sim o que falhou, ok? Então tem brutal diferença para você saber quem, person, e o que falhou. O que falhou em um sistema complexo, num ecossistema, em várias decisões, em todas as nuances e níveis. Então essa é a principal diferença do HOP. Então agora ficou claro para você o que significa HOP e 2 perguntas muito simples de responder. Então HOP ele vai procurar o que falhou dentro de um sistema, lembre sempre disso, dentro de um sistema. Depois eu vou explicar um pouco mais calmo o que é esse sistema. E a nossa Traditional Industrial Safety vai falar quem falhou, who failure. Cadê o nosso amigo que não seguiu o procedimento? Cadê aquele amigo que não sabia que estava escrito lá naquela JSA? Então aqui nós estamos procurando normalmente um culpado, ok? Já aqui nós vamos entender um pouco mais do contexto. E eu vou explicar mais agora adiante. E obviamente, meus amigos, quem fundou aí, uma das pessoas que fundaram aí o HOP? E não podemos deixar de citar o nosso colega Todd Conklin. O Todd, ele é um cara aí muito famoso, ele tem um podcast muito legal, te convido a conhecer. Ele foi uma das pessoas, né, por trás desse conceito. Nós temos outras, James Reason, o Eric Honegal, tem vários outros aí por trás. Tem um estudo muito conhecido do INPO, que é um Instituto Nuclear de Operações lá dos Estados Unidos, que saíram alguns conceitos sobre Human Performance, que o Todd ele comenta também, que saíram ali alguns insights para ele concluir esse trabalho que ele fez aí, trouxe a visão para todos nós, tá bom? E, olha só, ele tem um livro que chama 5 Principles of Human Performance, ou seja, 5 princípios do desempenho humano, que dali saiu algumas coisas referente ao novo conceito, tá? A nova filosofia. E olha só, olha por que o Todd ele tem um pensamento muito legal
quando ele começa a falar do erro e de sistema. Olha só, workers don't usually cause events. O que é isso aqui, pessoal? Trabalhadores normalmente não causam os eventos, tá? Normalmente eles não causam os eventos. E aí o Todd está trazendo essa clareza para a gente, porque justamente esse é um dos pilares do HOP, tá bom? Mas olha só, vamos entender aqui. Don't usually, ok? Don't usually, normalmente não causam. Workers trigger latent conditions that exist in systems, process, procedures that always lie dormant on the job site. Ok? Então o que ele está falando aqui, pessoal? Os trabalhadores normalmente eles desencadeiam, ok? Desencadeiam condições que estavam ali quietinhas, tá? Dormindo, dentro de um sistema, de um processo, de um procedimento, daquele arcabouço de procedimento que nós temos, que eles sempre estavam ali, eles já estavam ali. Então, o ser humano aqui, ele apenas desencadeou uma coisa que já existia, ok? Então essa é a ideia aqui do Todd que ele traz pra gente, ok? Então o Todd, meus amigos, ele foi uma das pessoas precursores dos princípios do HOP e, claro, não podemos deixar de citá-lo. Agora, então, você pode conhecer um pouco mais das raízes por trás do HOP através do Todd Conklin, mas tem um outro rapaz que eu vou mostrar agora para vocês que teve uma forte influência tanto para o Todd, tanto para o Eric, tanto para outros aí grandes pensadores, tá? E para mim foi uma referência desde o início na minha caminhada em EHS, ok? Vamos lá, vamos ver de quem que eu estou falando agora. E é claro que eu estou falando do meu amigo James Reason, ok? Esse rapaz aqui, todo sorridente, um velho senhor que tem aqui nessa caixinha aqui, ó, muita sabedoria. Ele é e continua sendo para mim uma das grandes referências aí no mundo de EHS, porque ele teve várias, mas várias contribuições para processos de aviação, processos de sistemas de segurança, como que são as minhas barreiras, quais são as confiabilidades do meu sistema. Então ele que trouxe os conceitos por trás disso. Ou seja, um sistema ele tem várias possibilidades de causadores para a gente ter um evento, tá? Então, para você que nunca ouviu falar, isso aqui significa a Swiss Cheese Analysis Tool, ou seja, é uma ferramenta chamada queijo suíço, que foi o nosso amigo James que fez aí toda essa criação. E olha só que interessante para você que nunca ouviu falar, como funciona o fundamento da Swiss Cheese Analysis. Essas barreiras aqui que vocês estão vendo, representadas por fatias de queijo suíço, foi uma analogia que o James trouxe para a gente entender que dentro de uma organização nós temos aí várias barreiras. E essas barreiras elas podem ser fortes e podem ser fracas, tá? Mas Ramon, qual é a diferença entre a barreira forte e a barreira fraca de acordo com o James Reason? Olha só, quando eu olho para barreiras mais fortes, eu estou falando de Engineer Controls. Então, ou seja, eu estou falando de um atuador, eu estou falando de um relé de segurança, de uma lógica de programação, alguma tecnologia embarcada que eu não preciso da atuação do nosso famoso human, da nossa famosa aqui, ó, persona, porque isso já está setado no sistema para atuar quando for demandado, ok? Agora, se eu olhar para aqui, ó, Administrative Controls, Behavior Controls, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de decisões, de crenças, de comportamentos, então isso vai deixando que a minha confiabilidade, anota essa palavra, confiabilidade do meu sistema, ela vai caindo, ok? Então o James, de forma maestral, o que ele falou aqui pra gente, ó? Se eu tiver uma consequência, foi por causa de múltiplas causas que eu tive nas minhas barreiras de segurança. Maestral, mestre dos magos, o nosso amigo James Reason. Então, ou seja, quando eu tenho um alinhamento de falhas nas minhas barreiras, isso tudo vai se encontrar e no final eu vou ter um acidente, ok? Então, é exatamente tudo isso que significa a Swiss Cheese Analysis, do nosso famoso James Reason. E o James Reason é uma grande referência para os atores aí que nós estamos vendo aí surgir referente a HOP, porque todos eles têm como base os estudos do James Reason, que para mim também é uma grande referência até os dias de hoje e vai continuar sendo
por todo sempre, ok? Então o Hop ele vai trazer agora para a gente uma característica muito particular que faz aí a diferenciação dos conceitos que a gente vê aí hoje em dia, tá? Então vamos entender um pouco sobre isso. Olha só, Human and Organizational Performance is essentially about understanding the context and conditions of work. Alright? Então olha só que interessante. O desempenho humano nas organizações ele é essencialmente sobre entender o contexto e as condições lá no nosso campo de batalha, tá? Então ele não está falando de entender o ser humano, ele está falando de entender o contexto e as condições, ok? É um conceito aqui muito claro para a gente começar a enraizar dentro da nossa mind, ok? Olha só outro ponto aqui para a gente entender, ó. Importantly, HOP is not a program, ok? It's an operation philosophy that gives us a framework for building more resilient organizations. Olha só que interessante. Então ele está falando aqui, ó, importante, o HOP não é um programa, ele não é um PPRA, ele não é um GRO, ele não é um programa de ergonomia, ele não é um programa de ginástica laboral, ele é uma philosophy, ele é uma filosofia, alright? Filosofia, que ele vai trazer para a gente aí alguns frameworks, né, algumas visões rápidas, para a gente criar mais resiliência, essa palavra que tá em voga hoje em dia, resiliência nas organizações, ok? Então, 2 milestones aqui, ó, para a gente definir o que é uma coisa da outra, né? Então, quando a gente olha essas 2 definições, fica muito claro o que é HOP. HOP pergunta o que falhou, ele quer entender o contexto e a organização. Ele não é um programa, ele sim é uma filosofia que vai trazer resiliência para o nosso sistema dentro das organizações. Agora você entendeu por que o HOP ele é tão diferente dos programas, justamente porque ele não é um programa e sim uma filosofia. E a pergunta é essa aqui, ó, is operator hero to blame? Ou seja, nós temos um operador ali para culpar? Então, essa foi uma pergunta justamente para te provocar, porque, senhores, HOP não vai ver culpa de ninguém. Nós não estamos procurando alguém para falar foi ele que errou, e sim o que aconteceu no meu sistema. What failed? Sempre lembre disso, ok? Agora, vamos entrar então nos 5 Principles of HOP, um por um, para você cair aí de cabeça e entender cada um desses conceitos, ok? Vamos lá. Então esses são os 5 princípios do HOP. E o primeiro deles, meus amigos, olha só que interessante, people make mistakes. Uau, é isso mesmo, people make mistakes. Exatamente, você não sabia disso? People make mistakes. The first principle is an acceptance that people are human, right? And being human means we make mistakes, right? We make mistakes, we are human, oh Lord. Olha só, meus amigos, por que eu estou falando isso de uma forma irônica? Porque o primeiro princípio do HOP é justamente trazer a consciência para a gente que nós temos que aceitar que somos aí humanos e sendo humanos nós vamos errar, ok? Mas dentro das nossas camadas de segurança, o erro ele tem que ser estudado e entendido e não culpado. A ideia sempre é educar e não punir, alright? Então, o primeiro conceito aqui que o HOP traz pra gente de filosofia é people make mistakes, ok? Segundo princípio dentro do HOP, blame fixes nothing. Ou seja, culpar não resolve nada, meu amigo. Exatamente, não vai resolver você achar um who failure, ok? Por que não vai resolver? Porque você não vai tratar causas, você vai tratar pessoas, condições de pessoas, ok? E o que esse segundo princípio do HOP eles nos falam sobre culpar não resolve nada? Porque é o seguinte, ó. When things go wrong, okay, humans have a tendency to want simple explanations. So we want someone to blame, right? It's a normal human response, but it's not very helpful. O que ele está falando aqui, pessoal? Quando as coisas dão errado, quando elas vão ali e não dão do jeito que a gente quer, a nossa tendência é ter algumas explicações na hora, né? É porque nós somos humanos, a gente sempre quer dar uma resposta ali para justificar ali alguma coisa que aconteceu de maneira automática.
E normalmente essa explicação é sempre falando de uma outra pessoa. Ah, porque fulano falou, porque fulano não me disse, porque fulano escreveu, porque não sabia, porque fulano... Então essa é a tendência de explicação de culpar alguém. Mas lembre-se, blame fixes nothing. O que adianta eu falar que alguém não fez ou que eu fiz porque alguém não me falou? Não vai adiantar, porque isso não é útil. O que a gente tem que entender? O sistema. Então, segundo conceito do Hoppe, blame fixes nothing. Alright? Terceiro princípio dentro do Hoppe, learning is vital, ou seja, aprender é essencial, é vital, ok? Por quê, pessoal? Porque qualquer evento traz em si uma recompensa, uma oportunidade de aprender alguma coisa que nós não estávamos enxergando. Não estávamos enxergando e agora nós enxergamos. Então, por que eu vou culpar alguém? Por que eu vou achar alguma pessoa que fez errado? Eu tenho que achar como aprender com essa situação. Então, learning is vital, ok? It's about being a lot more interested in learning than traditional safety has allowed for. Ou seja, é mais interessante eu me preocupar com aprender, já que a nossa segurança aí hoje ela é votada, né, justamente para a gente achar pessoas culpadas. Learning is vital. If we don't learn about the conditions in which work is happening, we don't change them. And we spend time fixing the wrong things. Ou seja, se eu não me preocupar em aprender sobre condições nas quais estão acontecendo lá no trabalho, nós não vamos mudar elas. E sim, nós vamos estar perdendo tempo arrumando coisas erradas. Então nós vamos perder tempo olhando pessoas ou alguma coisa que não faz sentido, porque nós não estamos querendo aprender e sim culpar alguém. Então esse mindset tem que ser quebrado e aberta a nossa open mind, porque learning is vital, my friend. Quarto princípio dentro do Hoppe, context drives behavior. Uau, isso aqui é sensacional. Ou seja, o seu contexto, o meu contexto, ele vai moldar as minhas atitudes, os meus pensamentos e os meus comportamentos. Por quê, pessoal? Porque, é só dar um exemplo, imagine você, por exemplo, no Natal. No Natal você vai ter comportamentos diferentes do que você tinha antes do Natal, obviamente. Porque o contexto daquilo faz você ir comprar presente, pensar em algo diferente, estar com a família. Então o seu contexto vai fazer com que o seu comportamento ele se molde de uma maneira não tão usual. Imagine agora lá no campo de batalha. Se o meu contexto for de pressão, se o meu contexto for de alta produtividade, se o meu contexto for de baixa produtividade, se o meu contexto for de uma liderança tóxica, enfim, vários contextos vai influenciar o meu comportamento. Então olha só, context drives behavior, ok? Remember that. In Hoppe, you want to find out what the organizational influences are and why people make the decisions they do. Então, ou seja, o que a gente precisa entender e achar nas organizações que influenciam esses comportamentos, porque isso vai fazer com que eles são moldados, e o porquê as pessoas tomam decisões que elas tomam por causa desse contexto, ok? Então agora para fechar com chave de ouro o nosso quinto princípio da nossa filosofia de Hoppe, ok? E olha só que legal, how leaders respond to failures matters, ou seja, como eu respondo a uma falha, realmente isso importa. Por quê, pessoal? Olha só que interessante, tem uma sutil diferença entre essa palavra aqui, ó, response, e a palavra react. Olha só o porquê. Porque é o seguinte, we use the term response deliberately because oftentimes we find that what we do in a situation is react, right? So, and reacting is very, very, very different to responding. Olha só, por que reagir é diferente de responder? Porque é o seguinte, se eu tiver um acidente agora, eu vou lá, vejo quem foi, o que aconteceu, o que estava envolvido, equipamento, etc. Eu estou fazendo o quê? Eu estou reagindo. Lei de Newton, ação e reação. Tive uma ação, estou reagindo àquilo. Então, responder é muito diferente, porque o responder importa, porque eu vou tentar entender com muito mais carinho, com causa raiz, e vou fazer uma timeline de entendimento, de acompanhamento para
essa falha. Então, como eu vou responder a essa falha, não reagindo a ela, vai importar, porque ali vai crescer a semente no seu processo de comprometimento com o seu processo de segurança, com o seu processo de HOP, com o seu processo aí de gestão de EHS, ok? Então, how leaders respond to failures matters, ok? É isso. Então, meus amigos EHS Pro, chegamos ao final da nossa filosofia HOP, os 5 princípios de como implementar e como entender essa filosofia tão importante quando a gente fala de desempenho das pessoas dentro das organizações, ok? Se você gostou, já sabe, dá aquele like, comenta aqui o que foi mais interessante para você dentro desses 5 princípios, compartilhe com a nossa corrente de EHS e, como sempre, não se esqueça, God bless you, stay tuned and cheers!